Todo acidente que acontece, ele traz consigo toda a tristeza da tragédia que acontece, porém ele traz muitas melhorias para a aviação. A aviação só é o que é hoje por causa dos acidentes que ocorreram. Todos os acidentes nos trouxeram melhorias, nos trouxeram procedimentos novos a serem cumpridos para que nenhum acidente ocorresse mais da mesma maneira. Em 1977 aconteceu o maior dos acidentes aéreos, com 2 Boeing 747, um da KLM e outro da Panam. Eles colidiram ainda no solo. Toda a história começou em um aeroporto diferente, um segundo aeroporto, lá no aeroporto da Gran Canária, numa ilha que fica na Espanha. Um grupo terrorista implantou uma bomba naquele aeroporto. A bomba acabou explodindo e, graças a Deus, não deixou nenhuma vítima. Porém, o aeroporto acabou sendo fechado porque precisavam fazer vistorias no aeroporto e tudo mais. Todas as aeronaves que iriam pousar neste aeroporto acabaram sendo desviadas para outro aeroporto. No caso, o aeroporto de Los Rodeios, que hoje em dia se chama Tenerife Norte. É em uma ilha que também fica lá na Espanha. Aquele aeroporto ele não era preparado para receber tantas aeronaves. Todas as aeronaves acabaram sendo desviadas. E eles acabaram tendo que fazer uma organização diferente para conseguir estacionar todas aquelas aeronaves que pousaram naquele aeroporto. O comandante do voo da Panam, ele se chamava Vitor, ele tinha 57 anos. E aí, assim que eles pousaram lá no Tenerife, ele decidiu aguardar que o aeroporto da Gran Canária abrisse sem desembarcar os passageiros. Ele acreditou que seria algo rápido, então permaneceu com os passageiros ali a bordo. Já o comandante do 747 da KLM, ele se chamava Jacob. Ele tinha 50 anos e ele era piloto-chefe do 747 lá na empresa. Toda a companhia aérea tem o chefe de cada equipamento, né? Então ele ajuda ali os pilotos daquele equipamento, organiza tudo o que tem que ser, e ele era o chefe do 747 na empresa. Ele estava muito preocupado com o horário, porque a tripulação, depois de ir para Gran Canária, ainda teria que retornar para Amsterdã no mesmo dia. E se o aeroporto lá da Gran Canária demorasse para reabrir, eles não iam ter regulamentação para poder voltar. Toda a tripulação tem um horário máximo que pode voar durante o dia, e aí a escala sai com essa programação dessa escala. Sempre que acontece algum atraso, algum fechamento de aeroporto, essa tripulação tem que continuar para algum outro voo, ela tem sempre que ficar observando e analisando o que está acontecendo, porque ela não pode ultrapassar essa regulamentação. Caso isso acontecesse, o voo de volta teria que ser cancelado para Amsterdã, por exemplo, teria que ser cancelado, e a KLM teria que mandar outra tripulação para fazer este voo, ou aguardar o descanso dessa mesma tripulação para poder fazer o retorno deste voo. Então realmente geraria um transtorno para a empresa. Pensando em agilizar todo esse processo, ele pediu para que reabastecesse a aeronave, coisa que não era procedimento, porque a aeronave tinha o combustível para ir até a Gran Canária. Porém, ele pensou que ao invés de ir lá para a Gran Canária e perder tempo reabastecendo, reabastecia ali naquele momento, já que eles estavam parados mesmo, para daí a hora que chegasse na Gran Canária só fazia embarque e desembarque e já ia embora para Amsterdã. Porém, na posição que eles pararam no Tenerife, eles não conseguiam sair com a aeronave, porque, como eu disse, foram muitas aeronaves, eles tiveram que fazer uma organização diferente para parar essas aeronaves. Então, o KLM estava bloqueando a passagem do Panam. O Panam não conseguia passar porque tinha o KLM bloqueando essa passagem. Ele teria que esperar o KLM sair para só então depois eles poderem sair. Assim que o aeroporto de Los Rodeios abriu, o Panam queria ir embora logo, né? Por causa dessa questão da regulamentação. E o KLM estava bloqueando a passagem. O comandante do Panam começou a ficar muito nervoso com isso, pediu para o copiloto descer e dar uma olhada como é que estava lá fora, se realmente não tinha como eles passarem antes do KLM sair. O copiloto desceu, olhou toda a área e voltou dizendo que realmente não teria como, que teriam que aguardar o KLM sair. A essa altura, a tripulação da Panam já estavam trabalhando há quase 12 horas.
e a tripulação do KLM a pouco mais de 9 horas. Às 16h15, o KLM pediu autorização para taxiar finalmente. A torre instruiu para que eles taxiassem pela pista de decolagem, fosse até o final e fizesse um backtrack, uns 180 graus, para poder decolar. Porque a pista de táxi, parte dela estava interditada justamente com as aeronaves que estavam estacionadas ali. Panam aproveitou e já também pediu a sua autorização para poder sair. Ele recebeu a autorização logo em seguida, porém com a instrução de que ele deveria taxiar pela pista de decolagem, assim como o KLM, só que ele pegaria a terceira saída para a pista de táxi, livrando a pista de decolagem para que o KLM pudesse decolar. Teve uma dificuldade de entendimento sobre essas instruções com o copiloto que recebeu a mensagem, e isso fez com que o Panam não pegasse a terceira saída. Eles tentariam continuar até a quarta saída, porque a terceira saída eles tinham que fazer uma volta muito grande com a aeronave para conseguir pegar essa saída. E a quarta saída era muito mais fácil. Então eles entenderam que a torre queria que eles pegassem essa quarta saída. Eles confirmaram isso quando estava na pista. E aí a ordem transmitida gerou uma confusão. E acabou que eles entenderam que era a quarta saída. Porém, a torre estava se referindo à terceira saída. Durante todo esse período, a condição de tempo do aeroporto piorou muito. Veio um nevoeiro muito forte, tomou conta do aeroporto inteiro, fazendo com que a visibilidade ficasse muito restrita. Realmente eles não conseguiam enxergar muito adiante. Enquanto o Panam estava percorrendo a pista de decolagem em direção à quarta saída, o KLM iniciou a corrida de decolagem. O copiloto acabou chamando a atenção do comandante, falando que ainda não havia sido autorizada, a torre ainda não havia autorizado a decolagem. O comandante reduziu as manetes para a aeronave. A torre de controle, por falta de uma padronização da fonia, acabou emitindo ao KLM uma autorização de rota após a decolagem. Porém, a forma como foi passada deu a entender aos pilotos do KLM que eles estavam autorizados a decolar e a fazer a rota determinada. O comandante, que tinha reduzido a potência e parado a aeronave, retomou a decolagem, colocou o manete à frente e o copiloto falou algo como: "Estamos na corrida para a decolagem". No mesmo momento, o controlador pediu para que eles aguardassem mais um pouco para a decolagem. O Panam estava na pista de decolagem ainda e avisou que eles ainda não tinham livrado a pista. O problema é que eles fizeram isso ao mesmo tempo na fonia. E o que acontece? Na fonia existe uma linha de transmissão só, então quando você aperta, você não consegue em uma outra aeronave falar ao mesmo tempo. Então as transmissões deles dois, que foram ao mesmo tempo, não ficaram audíveis. Não deu para entender nada do que nenhum e nem o outro falou. Ao final, o Panam disse: "Informo quando a pista estiver livre". Quando ele falou isso, lá no KLM, o engenheiro de voo que estava no jump seat aqui atrás percebeu o que poderia estar acontecido e perguntou: "Aquele Panam já livrou?" O comandante não entendeu. E ele repete de novo: o Panam já livrou?" E o comandante do KLM fala: "Com certeza". Como eu disse, o KLM ele tinha abastecido, então ele estava muito mais pesado do que deveria. Ele começou então a corrida para decolagem. Quando ele estava a cerca de 500 metros do Panam, o Panam conseguiu avistar as luzes. O comandante fez de tudo para sair para a lateral da pista. Deu manete à frente, começou a sair para a pista, só que a inércia da aeronave é muito grande e eles não conseguiram ir muito longe. O comandante do KLM, quando viu o Panam, percebeu que estava prestes a acontecer, puxou o manche. Só que ele puxou o manche antes de dar a velocidade correta. A cauda da aeronave foi arrastando no solo por cerca de 20 metros. E daí ele tentou puxar mais, batendo com o trem de pouso e a barriga dele por cima do Panam. Ao total foram 583 vítimas. 61 pessoas do avião do Panam, que é o avião que estava tentando sair para a lateral da pista, ficaram vivas, mas nenhuma do KLM conseguiu sair viva. A investigação depois concluiu que as principais causas foram, e sempre no plural, porque um acidente nunca tem uma causa isolada, sempre uma série de fatores. Eles concluíram então que o KLM decolou sem autorização da torre,
que o comandante do KLM não abortou após ouvir a mensagem do Panam, que avisariam quando tivessem livrado a pista. O rádio teve interferência na comunicação quando os dois decidiram se comunicar ao mesmo tempo. O Panam não pegou a saída correta, era a terceira, ele estava indo até a quarta. E a terminologia usada na fonia não foi assertiva, ou seja, deixou margem para erros. Como nós dissemos, todo acidente traz algum tipo de melhoria para a aviação. Com esse acidente foram diversas as mudanças, as melhorias, para que evitasse que algo do tipo ocorresse novamente. A fraseologia passou a ser padrão, então hoje em dia você não pode mais usar uma série de coisas e você deve usar outra série de coisas. O inglês foi determinado como uma língua padrão, então todo mundo que for fazer voo internacional ou trabalhar em um avião que receba voos internacionais deve saber falar inglês. Proibiram o uso das palavras Roger ou ok na fonia e você deve repetir a instrução passada. Então o controle te passa alguma autorização, você deve repetir o que você entendeu dessa autorização. A frase take off ou decolagem, essa palavra decolagem só pode ser usada na fonia quando for se tratar de uma autorização. Então você está autorizado a decolar, você está autorizado to take off. Se você for falar alguma outra coisa que não seja isso, você não pode usar a palavra decolagem. A flexibilização da hierarquia na cabine também foi algo muito tratado e o CRM é algo muito utilizado até hoje, porque antigamente a comandante era como se fosse Deus dentro da cabine, ele não podia ser questionado, ele não podia ter a sua autoridade ali sendo posta em jogo por algum tipo de comentário, de observação, ou seja lá o que fosse. Inclusive, a primeira observação do copiloto falando que a torre não tinha autorizado a decolagem foi algo realmente diferente para a época, porque naquela época era isso daí, o comandante era como Deus, a autoridade não podia ser questionada, nem as suas decisões. Então você ficava sujeito ao erro de uma pessoa, né? Ao julgamento de apenas uma pessoa. E hoje em dia é inclusive um ponto muito específico em diversas seleções de companhias aéreas, eles te colocarem alguma situação em que o comandante esteja fazendo algo errado e você, como copiloto, qual seria a sua atitude? Para verificar se você teria essa coragem ou essa postura de se impor quando você verificasse que o comandante estivesse fazendo algo errado, não conforme ou algo que colocasse segurança em risco. Então, isso é um ponto muito tocado hoje em dia. Todo treinamento de companhia aérea durante todo o ano existe o curso de CRM, que é um curso que aborda especificamente a comunicação entre os tripulantes, para que ela seja, além de assertiva, para que as pessoas tenham essa capacidade de receber a mensagem do outro como algo que eles podem sim estar fazendo de errado e que devem sim serem corrigidos. Então, basicamente é isso. Infelizmente, esse acidente ocorreu, foram muitas vítimas e, como eu disse no começo, né, a aviação só é segura da forma que é hoje em dia porque nós tivemos professores no passado nos ensinando que nós deveríamos corrigir. E é isso, pessoal. Esse acidente é muito conhecido hoje em dia no mundo afora, o maior acidente de todos os tempos, envolvendo duas grandes aeronaves. E o que sobra pra gente é só lição, realmente. E vocês, eu tenho a grande maioria das pessoas que me seguem que sonham em ser pilotos, que são pilotos, enfim. É muito importante você ter essa consciência de segurança, essa consciência de que você não é o dono da razão, saber que você sempre vai ter que estudar, independente se você já entrou na companhia aérea, se você voa o avião há 5, 10, 15 anos, você vai ter que continuar estudando sempre, porque sempre tem algo que você pode aprender e manter a sua operação cada vez mais segura. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.